Fora de Jogo apresenta 90+3, o teu videocast semanal. Os mágicos Coto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. #90+3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90+3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter aqui connosco Ricardo Sapinto, o coração de leão. E eu até me atreveria a dizer que mais que o coração é a alma, a garra e a coragem de um leão, por tudo aquilo que foi a sua carreira, não só como jogador, mas também como treinador. E é para isso que aqui estamos, para homenagear a sua carreira e passar ao longo de todas as histórias e todos os clubes e aventuras que viveu nestes já mais de 30 anos ligado ao futebol. Portanto, antes de mais agradecer a sua presença aqui e antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do convidado, espero que goste. Muito obrigado. Ricardo, boa noite. Boa noite. Ricardo Sapinto, nascido e criado no centro do Porto, cresceu numa família unida com os seus pais e a sua irmã, ligado ao desporto desde criança, muito motivado pelo seu querido pai, que era um grande desportista, ligado ao handball. O Ricardo praticou ténis no Estrela e Vigorosa Sport até aos 14 anos. Borg e Lendl eram as suas referências e foi também federado em rugby. Nas quatro linhas fez a formação no Futebol Clube Porto e no Salgueiros, onde chegou à equipa principal. Com 21 anos chega a Lisboa, pela mão do presidente Sousa Sintra e Carlos Queiroz, para representar o Sporting. Ainda que inicialmente a dimensão e a velocidade da capital tenham causado alguma estranheza, o foco na profissão e em se ingrar retiravam-lhe qualquer tipo de anseio. Não obstante, os colegas Pedrosa e Nelson, velhos conhecidos de Vidal Pinheiro, foram fundamentais na integração. Nesses primeiros tempos de Sporting, o único episódio mais chato foi ter perdido a primeira parte de um concerto de Bryan Adams por causa de um lugar de estacionamento. É verdade. Na Real Sociedade, além de ter estreado o primeiro centro comercial da região, de ter visto Robert De Niro dobrado em espanhol e de provar alguns dos melhores restaurantes do mundo, tornou-se sobretudo lenda do Clube Basco e fez épocas de grande nível. Como jogador sénior, representou Salgueiros, Sporting, Real Sociedade e Standard Liège, conquistou uma Liga Portuguesa, 3 supertaças Cândido Oliveira e 2 taças de Portugal. Além disso, representou a Seleção Nacional A em 45 ocasiões e esteve presente nos campeonatos da Europa de 96 e 2000. O Ricardo afirma que o momento mais alto na sua carreira foi representar a seleção. Sentia sempre que era mais do que um jogo. No pós-carreira, licenciou-se em Comunicação Empresarial e mestrou-se em Gestão de Desporto e Marketing, com uma dissertação que versou sobre o impacto que a liderança de um treinador pode ter num jogador na transição da formação para jogador sénior. Como treinador principal de séniores, comandou o Sporting, Estrela Vermelha, OFI, Atrômitos, Belenenses, Al-Fateh, Standard Liège, Legia de Varsóvia, Braga, Vasco, Gazier, não sei pronunciar, Gaziantep. Moreirense, Stegal Teran, Apoel e mais recentemente o Raja Casablanca, tendo conquistado até ao momento uma taça da Bélgica, uma taça da Liga Portuguesa, uma supertaça do Irão e uma Liga Cipriota no ano passado. 5 anos depois, penso eu, do clube ter ganho. No Júnior Sporting foi também campeão nacional enquanto treinador. No capítulo pessoal, é casado há cerca de 30 anos, pai da Leonor e da Constança, é um cosmopolita, um cidadão do mundo, afirma que gosta de conhecer e experienciar outras culturas. Mário Reis, Filipovic, Carlos Queiroz são alguns dos melhores treinadores com que se cruzou. O título mais saboroso que conquistou foi o de campeão nacional pelo Sporting. O Ricardo ficou impressionadíssimo com a multidão que saiu à rua nessa noite. Já o momento mais triste acredito tenha sido a noite a seguir à derrota frente ao CSKA. Adora o mar e o sol, Formentera é um dos seus destinos de eleição, não gosta nada de chuva, tanto que referiu isso numa entrevista quando chegou à Real Sociedade e os bascos não gostaram nada. Apreciador de um bom vinho tinto, é também um bom garfo, afirma que é um dos seus grandes prazeres e que é à mesa que passa os melhores momentos com os amigos. Máxima liberdade e máxima responsabilidade são os valores que sempre incutiu às suas filhas. O ganhar faz tão parte da sua essência que nem ao monopólio as deixa ganhar. E para quem não viu o Ricardo a jogar, para mim o Ricardo, se me atrevo-me a dizer que era um vagabundo raçudo na frente de ataque. Era o primeiro a defender, marcou muitos e bons golos e tinha um espírito de resiliência e liderança ímpares no futebol. Apaixonado pelos seus, pelo que faz e pela vida, afirma que a paixão move montanhas, por isso e muito mais é para nós uma honra receber um dos ídolos da nossa infância. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Coração de Leão, Ricardo Sapinto. Já estou com a lágrima no olho. É o suposto, ainda bem. Não, é o repassar de uma vida, 30 anos realmente, já vão há muitos anos. Sim. E ao mais alto nível. Exatamente, ao mais alto nível. Sim. Quer como jogador, quer como treinador, felizmente.
E falando desse alto nível, o Farense acaba por ser uma equipa que está muito ligada às suas estreias, e começava por aí, até porque a sua própria estreia futebolística em Alvalade, não no estádio principal, mas no campo número 2, foi contra o Farense, ao serviço do Salgueiros, ainda nos quartos de final de uma, não sei se juvenis ou júniores, Nacional de Júniores. Sim, e depois a sua estreia na primeira divisão aos 20 anos, lançado pelo Filipovic, também contra o Farense. Fala-nos um bocadinho desses primeiros tempos e do Salgueiros, não é? Um clube que, apesar de algumas dificuldades, era muito aguerrido, tinha muita gente que adorava o clube. Muitas, não é algumas. Sim. Eu faço um retrato já rapidamente. É isso. Obrigado pela vossa introdução, obrigado pelo vosso profissionalismo. Foi um excelente repassar da minha carreira enquanto jogador e treinador até agora, que muito me orgulho e que me deixa feliz, porque realmente foram anos de grande dedicação, de muito trabalho, muito sofrimento, de grandes alegrias e também tristezas, e as pessoas não têm ideia do que é ser profissional de futebol, seja como treinador, seja como jogador. Tem sido um caminho duro, mas ao mesmo tempo tem as suas, logicamente, as suas recompensas, mas muita gente não tem o menor das ideias do que é ser ou jogar a este nível, ou estar a este nível. Em relação ao Salgueiros, muito rapidamente, na vossa introdução, eu adorei quando tivessem dito Alma, não só o Ricardo Coração Leão, que também gosto, e é verdade, sempre fui o Ricardo Coração Leão, e digo isso com orgulho, e Alma, a alma salgueirista, também conseguia passar isso para dentro do campo e no meu dia-a-dia. Um clube pobre, mas com um espírito extraordinário. E eu conto-vos rapidamente as condições que nós tínhamos na Primeira Liga. Não tínhamos sequer um campo para treinar. Não podíamos treinar no Vidal Pinheiro, no campo principal, porque a relva não aguentava. Portanto, fazíamos 1 ou 2 treinos. Então era sempre atrás da baliza, naqueles 70 ou 40 metros. Ou então íamos treinar um pelado em Rio Tinto. E as condições, como deve calcular ali naquela altura, pois chovia muito no Porto, lama pelos tornozelos era o mínimo. Depois, em termos de condições de equipamento, não tínhamos. Na altura era difícil ter uma sweatshirt muitas vezes, meias também, muitas delas rotas. Eram situações mesmo difíceis a todos os níveis. O nosso departamento médico tinha 2 ultrassons, um não funcionava, e o Rui, que era uma joia, infelizmente já falecido, Fazia milagres. Mas fazia mesmo, é feito placebo. Muita gente ia lá, ele passava, tinha o creme, tudo, e aquilo não funcionava, mas eles pensavam que funcionava, depois dava-lhe a pastinha, aquilo lá ia. Mas foi muitas e muitas situações, depois tivemos de saber à posterior que ele contou, que muitos se achavam que estavam a fazer tratamento, não estavam a fazer nada, era mais tentar recuperar aquela cabeça e ajudá-los claro, depois a massagem, enfim, o descanso, fazia o resto, e os comprimidos. Depois o nosso ginásio eram 2 câmaras de ar com areia lá dentro, não é? Uma bicicleta que fazia 100, 120, não rodava. E os nossos balneários era uma coisa, tínhamos uma casa de banho para 20 e tal jogadores, que não fechava a porta, portanto quem quisesse intimidade não podia ter, era só mesmo para o básico e rápido. O chuveiro, a nossa hidromassagem não existia, que era uma banheira em que eles punham a água quente a 50 graus, ou se entra naqueles primeiros 15 minutos, ou depois ela passa para 35, passa para 20, rapidamente, e já não fazemos aquele efeito de relaxamento e tal. Portanto, o que isto evoluiu hoje em dia, não é? É uma coisa incrível. E era uma equipa de Taça UEFA, Não, fomos à UEFA, fomos à UEFA. A treinar atrás da baliza. A treinar atrás da baliza e com estas condições. E qual ar-condicionado? Isto no inverno, janelas partidas e não fechávamos as janelas, não dava para fechar. Eram cartões, era não sei o quê, um frio tremendo, equipávamos de casaca até a hora do treino. Portanto, uma das coisas que me deixou muito contente, além de ter ido para, logicamente, concretizar um sonho para o Sporting Clube Portugal, para um grande clube, foi ter podido ajudar o Salgueiros financeiramente, depois do dinheiro que nós na altura foi vendido até por um bom dinheiro. 220 mil contos. Que naquela altura era muito dinheiro, e fizeram ali umas obras, um hotel. Não, isso para mim foi das coisas que... na minha altura acabei por... de dar a decisão à direção de onde é que achavam, que eu tinha os 3 grandes atrás de mim na altura, mas isso foi algo que pesou na minha decisão, que foi o clube que maior oferta fez e que eu sabia que ia ser importante financeiramente para o clube. Portanto, esta alma esteve sempre presente, não só em mim, como em muitos dos jogadores que joguei. Só com uma grande alma, um grande espírito de grupo é que se podia assim, ter os sucessos que tivemos. Tínhamos mesmo. E independentemente das idades que havia, eu que tinha 18 anos, os outros tinham os Nicolico já com 30, um grande jogador que hoje em dia... Só pode vir para cá depois dos 30 anos. Só pode vir aos 29, se ele pudesse vir aos 20, hoje em dia não havia dinheiro para o Nicolico, entre aspas. Mas é verdade, um jogador extraordinário que, enfim...
que são outros tempos. E tínhamos depois aqueles jogadores também, o Abílio, que veio do Porto, depois tínhamos o Bino, o Tulipa, o Álvaro Gregório, Pedrosa, o Nelson, os Jugoslavos todos, o Milovac, o Jancevic, o Dražkovic, enfim, o Best, o guarda-redes. Tínhamos um espírito muito, muito bom e foram momentos muito importantes para mim. O Parente, muito importante, o Jorge Plácido, um craque também e uma pessoa extraordinária. Tive a sorte, o Álvaro Maciel, também uma joia. Todos eles, vários Álvaros que nós tínhamos, todos eles ajudaram imenso e ir àquela malandrice da velha à antiga. Não? Hoje em dia nós não somos malandros, estes miúdos, não são malandros como a antiga. Estes malandros da antiga. E em que é que se materializava essa malandragem? Malandragem que eles faziam sempre com os miúdos mais novos. Adiantavam assim, quando vinha aqui uma pressão e eu ia tentar roubar a bola, eles adiantavam assim só um bocadinho a bola. Aí estás aqui armado em rato, a chatear. Então adiantavam e eu ia lá assim, tipo, com uma seda ao pote para roubar a bola e levava uma bantefada só para começar a sentir calma. Ok, podes vir e ser chato, mas acalma-te lá. Portanto, eles tinham sempre brincadeiras, depois se trocavam, mudavam as boxers uns dos outros, as meias uns dos outros, coisas assim na altura se faziam, hoje em dia também se faz, mas que nós começamos a aprender aquela velha guarda no balneário, mas dentro do campo via-se a manhã toda, eram mesmo, nós dizíamos cobras, aquelas cobras mesmo, tipos que vêm do nada, mesmo raposas velhas com 12, 13 anos já trabalhavam nas obras e já sabiam tudo e tinham uma escola de vida tremenda. Portanto, o futebol até para eles foi um escape e foi uma solução de organizarem a vida deles. Mas esta malandragem já não existe. Estes miúdos hoje em dia já nascem com tudo, não é? Graças a Deus. Não é? E como é que foi essa chegada ao Sporting? Já que estamos aí, pedidos parece do Carlos Queiroz. O primeiro dia foi giro, fui logo preso, primeiro dia. Com esta situação, mas parece. É ridículo, mas aconteceu. Claro que não foi uma coisa de meia hora, uma hora. Mas eu realmente, ali em frente à aldeia olímpica, eu cheguei já atrasado ao concerto, eu só começava a época passado 2 dias, e fui 2 dias antes, e cheguei para ir ver o Bryan Adams, e ponho o carro num sítio onde o senhor dos apartamentos me deixou, só que a polícia tinha ali uma barreira para não deixar pôr toda a gente, mas ele autorizou-me, eu pus ali, claro. Enfim, e eu ia a pôr, ele não, você não pode, mas este senhor deu uma autorização aqui do prédio. Deu, então a partir de agora, olha, vou tirar a barreira, vai entrar toda a gente, mesmo com alguma maldade. E eu olhar para o relógio, aquilo já estava a começar, eu disse, senhora, por amor de Deus, então se me está a dar esta autorização, deixa-me lá pôr aqui o carro, que a pessoa deixa-me pôr, não, que isto aqui, eu ando aqui a dizer que não a todos, agora não sei o quê. Enfim, aquilo ata e desata, boca para aqui, boca para acolá, passaram não sei o quê, eu também me exaltei ali um bocadinho, pronto, enfim, porque queria ver o concerto e já não tinha lugar em lado nenhum, tinha que andar ali às voltas, não sei o quê, aquilo deu para o torto, depois, enfim, lá veio os colegas e tal, Zapinto, o Sport, pronto, desculpas para lá, acabei por pôr o carro lá. Ainda acabei por ver o concerto, mas já um bocadinho mais tarde. Claro, não apanhei a primeira parte toda, mas ainda fui ver o concerto. E no Sporting, assina, creio eu, 6 jogos antes do campeonato acabar, sim. E chega um Sporting de Carlos Queiroz, que já ouvi dizer que foi uma pessoa muito, muito importante, até para o futebol português. Sim. Ainda se recorda daquelas circulações táticas que ele fazia com a mão? Com a mão, era o padronizado. Circulações táticas com a mão, desde a primeira fase de construção até à finalização, sempre com a mão. O central para o lateral direito, o lateral direito apoiava no extremo, o extremo para o médio, dependendo do sistema que nós jogámos lá em 4-2-3-1, o médio vinha buscar, variava o centro de jogo para o extremo do lado contrário, o ponta fazia um movimento, ou saltava o 10, metia a bola com a mão, coisa, enfim. Isto era, claro que era a primeira introdução, depois passávamos para o pé, claro. Mas era giro e ele queria ensinar-nos a jogar em equipa, que naquela altura esta metodologia não existia. Sim, não é? Já era muito inovador, não é? Muito inovador. Portanto, ele foi muito inovador, e verdade seja dita, e temos que reconhecer esse mérito dele. Foi dos primeiros grandes pensadores em termos de metodologia de treino do futebol português, e portanto tem esse grande mérito, e por isso é que, enfim, aquela geração toda também teve a carreira que teve, porque desde cedo aprendeu a jogar em equipa e ele conseguiu potenciar todas as qualidades deles, as seleções de campeões do mundo. Eu apareço nessa seleção campeão do mundo, mas aos sub-21, onde fomos eliminados no gol pelo Orlandini, no final do Campeonato da Europa, em Itália. Ainda tentou fazer o carrinho. Ainda me tentei ir lá não deixar, mas foi no limite. Quer dizer, eu tinha esta particularidade de defender muito também e de ajudar a equipa, mas percebi logo, e nós sabíamos que aquele rapaz tinha um remate extraordinário, e eu percebi logo quando eu vejo a ir assim, bem,
Mas enfim, é o que aconteceu. E primeira experiência da geração de ouro com o gol. Geração de De ouro com o gol gol de ouro, exatamente. E eu perdi dois assim. Exato. Perdi É assim e verdade. perdi o 2000 Exato, com o sim, Zidane. sim, sim. E enfim, voltando um bocadinho em termos de metodologia de treino com o professor, foi realmente a grande inovação. No Sporting, eu tive outra história gira que acho que é interessante bem comprar. No dia seguinte a essa situação, os meus pais também tinham vindo comigo e eu resolvo ir ao Chiado, não sei o que, eles estavam não sei onde, eu fui ao Chiado comprar não sei o quê. Então eu entro ali na Praça do Comércio e depois dou a volta à Praça do Comércio e vou para a Praça da Figueira. E ali na Praça da Figueira havia um lugarzinho mesmo, eu tinha um Polo GT, um lugar mesmo à medida do meu carro. E que maravilha. Olha, pumba, foi logo ali, eu estava com pressa também, pus lá o carro e fui lá em cima, apanhei o elevador e não sei o quê, fui lá em cima ao carro, ao Chiado, não sei o quê. E quando venho para baixo, começo a olhar lá para baixo, um aglomerado de gente, eu digo, o que é que está a ver aqui? Um concerto? Está a ver aqui uma manifestação? O que é? Eu continuo a andar, mas totalmente cheio, desde a Praça dos Restauradores, não é? Até à Figueira, tudo cheio. E eu começo a aproximar-me a ver, e vejo o meu carro assim a ser levantado, assim, eu assim, não vou. Era toda a gente, este gajo tem que ser morto, este gajo tem que ir preso, isto não sei quem é que pôs aqui o carro. O que é que acontece? Quem vinha ali do Praça do Comércio, vêm os elétricos e dão ali a volta, ali na Praça da Figueira. Já vai meter o elétrico. Aquela esquininha do elétrico, dá aquela volta, pegava o para-choques. O carro até era pequeno, era só por um bocadinho. E eu achei, nem olhei para a placa nem nada. Eu cheguei lá e disse, agora é meu. Quem? Uma confusão. Depois o povo, voltou os tipos dos autocarros, a malta dos elétricos, veio tudo ter comigo. Insultaram-me por todo lado, mas depois eu sabia, o rapaz não sabe, deixa lá o rapaz, e lá me safei daquilo. Tanto que isto é verdade, a minha mulher ouviu isto na rádio de um engarrafamento tremendo em Lisboa, tinha sido eu que tinha causado. Segundo dia, primeiro, quase preso, o segundo dia, parei o trânsito, enfim. Volta popular. Foi uma entrada e eu naquela assim, pronto, já vi que isto já não vai correr bem. Mas enfim, não foi esse o caso. E volta outra vez o Farense, né? São Luís. Exatamente. Uma estreia de sonho, não é? Estreia de sonho. E o próprio festejo junto dos adeptos do Sporting, junto às grades, é logo ali o início desse tal coração de leão, exatamente, junto dos leões, não é? Da simpatia, exatamente. E conta-nos um bocadinho, porque essa equipa ainda apanha ali aquela grande equipa do Sporting dos anos 90, talvez das melhores sempre da história do Sporting, e até se calhar a melhor que não ganhou nada. Infelizmente, uma taça. Sim, ou seja, não ganhou nada em termos de campeonato. Peço desculpa pela imprecisão. Conte-nos como viver esse balneário. Sem dúvida nenhuma. Figo, Balakov, Carlos Xavier, sim, o Oceano, o Volks, o Peixe, o Capucho, o Marinho, o Pacheco, o Jordanov. Jogadores experientes e de qualidade. E é verdade, a maior parte deles já todos internacionais também. E que realmente tínhamos, além de termos bons jogadores individualmente, tínhamos um bom treinador. O professor Carlos Queiroz é um excelente treinador, independentemente às vezes não temos resultados aqui ou não conseguirmos aquilo que às vezes que ele até merece ou que, enfim, não conseguiu alcançar, mas naquela altura foi um excelente treinador para nós e não tivemos a felicidade que poderíamos ter tido. E eu acho que não foi tão só a felicidade, e vocês percebem o que eu estou a dizer. Naquela altura nós fomos muito prejudicados, e digo isto com toda a verdade, e sabia, falava com os jogadores ali de outros clubes e era a verdade, não é? Nós ali entre aqueles anos de 90 a 2000 sabíamos perfeitamente de quem é que dominava as arbitragens, e sabíamos que éramos um alvo a bater, e portanto qualquer deslize que tivéssemos, qualquer adormecer que tivéssemos, qualquer situação que dessemos para que o árbitro nos pudesse prejudicar, era na hora. E foi. Daí que o dia 30 de abril de 96 em Paris tenha sido tão importante? Muito importante. A Supertaça, muito importante. Foi realmente, havia ali uma revolta e uma necessidade de mostrarmos que, vamos lá ver se isto agora é mais isenção, estamos cá fora, tem que haver aqui mais isenção, tem que haver aqui mais... E foi um bocadinho disso que fomos à procura, e lutamos à chuva por isso. Oferecemos aos portugueses imigrantes lá fora, que eram muitos, encheram na altura o Parque dos Príncipes, exatamente. E foi uma final muito bonita, ganhamos 3-0, eu tive a felicidade de fazer 2 golos, a um Porto fortíssimo, com grandes jogadores.
No segundo gol e achava o que ia Porto bater com a campeão. cabeça do Mas achava. Eu fui mesmo para. Quem vê o lance parece. Não, eu olho, tanto que eu quando cabeceio, meto a mão, já, ou vou bater ou para não bater, mas fui com aquela sensação de eu vou ter que ir com tudo, que não posso desperdiçar esta oportunidade, mas tive a noção exata que ia bater com a cabeça na. Tanto que o guarda-redes ainda desvia primeiro. Desvia. Sim. Acho que era o Wozniak, não era? Não tenho a certeza, não é Wozniak, não. Não tenho a certeza. Penso que não. Era assim um leirinho, Sim, não sei. sim, Não foi sim. assim um grande guarda-redes, mas não era Wozniak, se calhar era outro nome, não sei. Não me lembro. Mas foi uma grande vitória, foi ali um bocadinho a revolta na nossa própria revolta, temos boa equipa, não ganharmos nada, e é uma equipa que estava a ganhar consecutivamente. E antes disso, o primeiro título que ganha pelo Sporting, 94-95, a Taça de Portugal, Sim. frente ao Marítimo. Sei que também lhe traz muito boas memórias, lá está dessa grande equipa, Figo, Yardanov. Sim. Como é que esse título também Foi espetacular, foi o primeiro. Primeira época, primeiro título. E depois havia uma coisa: o Sporting não ganhava há muitos anos. Sim. Não Há ganhava 13 anos, não ganhava títulos. E tinha uma massa associativa, como ainda tem, a melhor de Portugal e uma das melhores da Europa, que merecia mais. Sempre fiéis, sempre presentes, e nós sabíamos disso. E as pessoas, nós tínhamos todos os dias 3.000 pessoas quase. Nós treinávamos cá fora A ver os treinos, ali à volta. Epá, era espetacular. Isso até era giro, porque eu às vezes até dizia, nós às vezes aqui, eu nas minhas equipas, havia momentos que eu precisava disto, que é para alguns acordarem e despertarem, e depois dizem que não dão oportunidades porque não treinam, não é? E assim que o público ali eram obrigados a treinar. E antigamente havia isso, havia essa fiscalização. Agora, depois não podíamos era esconder a estratégia, não é? Depois, quando eles estavam lá todos presentes, também viam o lado estratégico, e depois misturavam-se alguns também com os outros, e viam os treinos, e sabiam quem é que ia jogar, quem é que não ia. Tínhamos de estar sempre a misturar os coletes e tal, enfim. Foram outras alturas. E essa experiência como jogador de ter passado por um Sporting que era um gigante, digamos assim, adormecido em termos de títulos, mais à frente como treinador ajudou a lidar com situações, e dou exemplo, por exemplo, já dando aqui um salto para o Standard Liège, em que apanha também um gigante, digamos assim, adormecido. Sim. E esse tipo, que experiência, o facto de estar nesse Sporting e também depois mais à frente estar no Sporting que recupera o título passado tantos anos, como é que o ajudou a lidar com esse tipo de situações mais à frente? O não ganhar durante algum tempo, Sim. e depois ganhar a posterior em clubes que também não ganhavam. Sim. E apanhei essa realidade. Como jogador nem tanto, porque eu não troquei muitas vezes de clube, mas como treinador já troquei várias vezes. E ganhei títulos, ultimamente, ganhei títulos em equipas que não ganhavam títulos há algum tempo. Nomeadamente o Standard Liège, o Apoel também, ano passado, há meses, aliás. E tive essa felicidade de poder... o Esteghlal nunca tinha ganho uma supertaça em 75 anos de clube, portanto tenho tido essa felicidade, isto foi há 2 anos também, mas tenho tido essa felicidade de conseguir ter êxitos em momentos difíceis. Agora, é um trabalho, eu vou dizer, nós temos futebol, isto é preciso tantas variáveis conjugarem e haver um match para que as coisas funcionem, que não chega o conhecimento técnico-tático que temos, não chega a capacidade de sermos bons líderes, de gerir pessoas, não chega o conhecimento também do jogo, do lado estratégico, não chega. Existem muito mais coisas que vão ter interferência no jogo. E, portanto, o treinador não é um controla, desafio não é? constante. Não controlamos a maior parte delas. E depois nós estamos muito interligados. O diretor desportivo, e eu queria um jogador, não pode trazer porque perdeu a oportunidade, porque não tem dinheiro, tinha dinheiro, deixou de ter, ia vender já não vendeu, mas estamos todos numa equipa. Eu vou dizer mal ao diretor desportivo, como é que eu depois posso ter uma relação com ele? Não posso, ele não foi capaz de... Mas enfim, que ele tentou, que ele deu o máximo. Pelo que eu percebi, talvez eventualmente tivesse dado, mas isso vai limitar o meu trabalho. Eu lembro, por exemplo, que no Sporting eu comecei a segunda parte da época, nós com um avançado, que era o Volkswinkel, e começamos com 8 ou 9 médios. Quer dizer, era uma situação Desequilibrado o plantel. completamente desequilibrada, mas enfim, nós temos 8 que compramos e que tínhamos que escoar, mas ninguém compra. Pois. E agora? que é que se faz? Eu agora sou solidário com o meu clube e com as pessoas que estão lá porque tentaram, não conseguiram, ou então vir as costas ao meu clube, vou-me embora. Eu não o fiz. Fui até ao final, sempre, e morri, como vocês viram várias vezes, morri a dar a cara pelos outros, e em momentos difíceis. E com resultados meritórios, tendo em conta o plantel. Por amor de Deus, estão na Europa aquelas vitórias todas. Exatamente. E eu felizmente em 5 meias finais que nós estamos no Sporting, estou em 2. Sim. Uma como jogador, outra como treinador. Sim. Mas lá está, e era um treinador jovem também que merecia
muito mais apoio, que merecia que me tivessem ajudado a crescer como treinador, que me criassem condições que na altura não te criaram em nenhuma das vertentes. Então, financeira, que vocês sabem, foi dos Apanhou o piores, Sporting, talvez dos mais falidos. dos mais falidos de sempre. Nós tínhamos jogadores que não recebiam os prémios de jogo há um ano. E os paizinhos, que eram os empresários, e os empresários, aquilo foi uma. E eu nunca disse nada e fiz sempre, protegi sempre tudo e todos e deixei aceitar a sentença, quem me quis sentenciar na altura por esta razão. Agora, ser melhores, com certeza, todos nós temos que ser melhores, eu tenho que ser melhor e posso evoluir e poderia ter evoluído, e acho que, olhando hoje também, que faria coisas que se pudesse, faria diferente, mas também não pude e não tinha as condições para o fazer. Portanto, eu lutei contra as muitas circunstâncias que infelizmente hoje, felizmente aliás hoje o Sporting não passa. Graças a Deus, tem boa equipa, bons jogadores, condições de trabalho, financeiramente está estável, portanto tornou-se um Sporting competitivo e ganhador como nós todos desejávamos há muito tempo. Eu acho que essa, para quem aprecia o trabalho do Ricardo há tantos anos, isso é precisamente a marca distintiva do Ricardo, é essa resiliência, porque estávamos há pouco a falar na carreira enquanto jogador. Dar o corpo às balas, não é? Já na Real Sociedade só teve aquele interregno que não pôde logo voltar a jogar, e os dirigentes, eu fui buscar uma afirmação ao jornal, os dirigentes diziam à época: só vai jogar daqui a mais de um ano e trabalha para o jogo do próximo fim de semana. Não, eu senti essa responsabilidade e também essa gratidão. Acho que as pessoas têm que ser gratas. E há falta de gratidão no nosso mundo, no mundo do futebol. Enfim, isso no dia-a-dia muitas vezes... memória curta, muito curta. Mas a gratidão ingratidão está por todo lado. A gratidão é algo que eu sou e que me prezo de ter dentro dos meus valores máximos e de preferência. Portanto, quem vai buscar um jogador que não, na altura a Real Sociedade fazia contratações cirúrgicas e gastava dinheiro num ou outro estrangeiro, mas não gastava mais, e havia cirurgicamente, e quando apostava no jogador era para ter rendimento logo imediatamente desportivo, e na altura eu não podia dar, e eles apostaram em mim, sabiam que eu tinha ali capacidade e talento, e enfim, e eu não podia não ajudar a equipa de outra forma. Tornar os treinos competitivos, ajudar os outros, os defesas a serem melhores, obrigar os outros também a perceberem que podem melhorar, dar o máximo, enfim, fui fazendo aquilo que eu pude, mas foram extraordinários. Ainda hoje temos uma relação muito forte com a direção na altura, com todas as pessoas, que ainda há pessoas que trabalham lá desde o meu tempo, nomeadamente o assessor de imprensa, agora mais ligado à fundação, na altura o nosso roupeiro, hoje em dia técnico de equipamentos também, o Miquel até acho que até ano passado estava. Enfim, criamos ali uma família que tem um espírito muito, muito bom, em que eu me revejo. Os bascos são muito unidos, muito unidos. E mesmo entre eles, portanto, aquela rivalidade dos derbys mais unidos que eu fiz, Exato. Bilbao, Real Sociedade, é lindíssima. Nunca perdeu como não, eles comem-se uns aos outros durante o jogo, mas sempre com respeito, com lealdade. Mas durante o jogo aquilo é, mas leais, e vêm jogos, e leais e respeitadores, vêm jogo lado a lado, o estádio todo, lado a lado, Atlético Bilbao e Real Sociedade, exatamente. Agora, aquilo são também muito facciosos e são muito fãs e portanto, perder para o rival, aquilo para eles nem dormem, mas sabem estar. É algo que nós devemos todos aprender. E o Ricardo, nesse primeiro ano, tinha sido pai há pouco tempo, também tem essa transição, que eu acredito que é sempre importante para qualquer homem, neste caso. Dentista, a Leonorzinha. Exatamente. E eu acho que eu li isto, penso que é verdade. No jogo de estreia contra o Oviedo de Paulo Bento, estavam 1000 elementos da Juvela que foram vê-lo. Incrível. Outra gratidão que eu não posso esquecer, por isso a minha afinidade, a minha empatia, a minha ligação à Juveléu e a todas as outras claques todas do Sporting que eu também tinha, mas aquela era que tinha mais importância naquela altura que eu estava lá e aquela que toda a gente percebia, mais notória, mais representativa, mais antiga, depois os tais vetes, mas mais antiga e mais representativa. Depois veio o diretivo, vieram outras claques também das miúdas e não sei o quê, por aí fora. O 76 que mais tarde envergou no Liège. Exatamente. Aí está, gratidão. E aquele número foi escolhido em homenagem à Juveléu, porque é incrível, foram ter comigo, nunca me abandonaram, ver o meu primeiro jogo de caminhonete, andaram 1000 e tal quilómetros, mas pessoas que aquele dinheiro faz-lhes falta. E eu quis até ajudar quando soube que vinham, incrível, não me esqueço. É por isso que eu continuo a ter uma ligação grande a essa claque
Mas porque sou grato, não me esqueço o apoio que sempre me deram. E depois, ao regresso ao Alvalade, não é? Mas sei que houve uma abordagem do Futebol Clube do Porto um ano antes de sair para o Sporting. E houve do Benfica também. Sim, Foram havendo nos momentos em que eu estava mais fragilizado, onde poderia ali acontecer qualquer coisa. E eu, por exemplo, no primeiro ano de Sporting, eu não joguei tanto, entrava muitas vezes, mas não jogava de início. E eu até tive uma conversa com o professor: se você acha que eu não sou a opção logo de início, eu preciso jogar, porque eu sinto que posso jogar e eu quero ajudar, mas eu respeito a sua decisão. E disse ao Ricardo: não, aguenta, calma, tens 20 anos, 21, vai jogar. E eu fiquei, porque tinha vários clubes a quererem também na altura, sempre. Portanto, isso era um jogador também que tornei-me um jogador de seleção e, portanto, a partir daí houve equipas portuguesas e não só. Mas houve sempre esse desejo de muitos clubes, em que eu acabei por não ir e ser fiel ao Sporting, sempre, e ser grato. Fui sempre grato às pessoas e ao clube, que isso para mim está acima de tudo. E houve muitas vezes, por exemplo, que eu saí do Sporting, deixei lá anos de contrato, a maior parte das vezes, enquanto treinador, enquanto jogador, que é o processo da Real Madrid. Eu podia ter ido para o Real Madrid. Mas tinha acabado de chegar há 15 dias. E o Figo, em conversa com o Valdano, eles queriam à procura de mais um ponta de lança, segundo ponta de lança. Havia o Raul, não sei, acho que era o Mijatovic na altura, já não me lembro. Mas precisavam mais um, e o Valdano era o diretor esportivo, e o Figo, que foi naquele verão para o Real Madrid, falou no meu nome até. E eles conheciam-me da Real Sociedade e gostaram. E eu na Real Sociedade joguei mais a extremo, segundo ponta. E uma vez, coitado, o Roberto Carlos, que é uma joia de uma pessoa e um grande, para mim, um dos melhores laterais de sempre do mundo, em que eu fiz um jogo de grande inspiração e ele passou mesmo mal. Quer dizer, daqueles dias que a ele correu tudo mal, a mim correu tudo bem, e eu não era um jogador sempre de um contra um. Era um jogador de mais jogado entre linhas, número 10, de receber, de virar, do último passe, de rematar, de aparecer na área, mas também tinha esta capacidade de eliminar num contra um. E essa característica era mais do Figo, um contra um, linha, centrar, passar. Mas eu comecei a jogar muito no corredor ali, e ele próprio fez-me um elogio a dizer: fala-me do Beckham, deviam falar era de Sapinto. Mas foi giro, porque é daquelas coisas que ainda lá tenho o recorte. Foi ele, e foi um daqueles momentos também que é como se fosse um troféu vindo daquele jogador. E já tinha marcado ao Real, aliás, com o Figo também a jogar ambos já tiram ao poste lá em Madrid. Portanto, já tinha tido essa experiência de massacrar. Foi a primeira grande experiência que eu tive a jogar num grande estádio europeu. Em 94 fomos jogar ao Bernabéu, onde eu queria falar, por exemplo, para o Xavier, ou queria falar para o Volks ou para o Figo, daqui para ali, aquele estádio era tipo o estádio do Milan, agora mudou, mas também continua a ser, era vertical e estava cheio. Então, quando aquilo faz apesar de não ter aquela claque como tem os outros, mas faz um mini inferno também. E sentimos ali o peso do Real Madrid. Mas sim, pois a eliminatória cá podemos ter passado. O Laudrup faz um gol de cabeça, acho que foi o primeiro e único gol que ele fez de cabeça na carreira, e nós ganhámos 2-0, enfim, e ganhamos cá 2-1, perdemos lá 1-0, e naquela altura os golos contavam. E depois na Champions League em casa também, que fiz esse gol, o primeiro golo, empatamos 2-2 também. Foram sempre grandes jogos esses, grandes jogos. E é na segunda passagem pelo Sporting que vence o tão almejado campeonato nacional, com o Bologna em 2002. É verdade. O Sporting tinha uma grande equipa nesse ano, era uma equipa talhadinha para ser campeão. Sim, o Carlos na altura também fez um excelente trabalho, e o presidente, o Dr. Luís Duque, da SAD, foram buscar jogadores experientes, jogadores de seleção, jogadores que, enfim, que iam dar resultados imediatos, e não havia dúvidas. E foi o que aconteceu. Quer dizer, aconteceu que nós tínhamos uma equipa extraordinária, com tudo, era o João Pinto, depois o Jardel também a finalizar, depois era o Paulo Bento, era o Dimas, era mais o Barbosa. Era uma equipa de homens. O Quaresma, o Viana e o Ronaldo, não é? O Quaresma, o Ronaldo e o Ronaldo a aparecer. O Ronaldo fez connosco 10 jogos e arrancou logo, vocês sabem, não é? Contra o Manchester United. Mas tivemos ali, foi a sorte, eu comecei muito bem a época, já levava um gol, 3 assistências, não sei o quê, em 11 jogos,
e estava num grande momento de forma. Foi quando arrebentei ali o joelho, enfim, e começa o meu calvário. Foi no melhor momento da minha vida, com 27 anos, da minha carreira, onde eu sentia realmente estava no pico, no pico, mentalmente, fisicamente, tecnicamente, taticamente. E enfim, mas olha, não se olha para trás. Claro. Diga só uma coisa, porque é curioso, após essa primeira, ou seja, eu até já ia falar um bocadinho da lesão, porque até para percebermos a sua resiliência e o processo, porque foram 4 anos ligados a várias operações, mas antes disso, após a lesão, muda do número 7 para o número 10. Isso teve alguma coisa a ver com a lesão? É que depois disso, o número 7 do Sporting, a partir daí... Está amaldiçoado. A partir daí teve muitos problemas. Infelizmente, eu disse, bem, eu não acredito, mas... que lá ai, quer dizer, porque é que eu vou estar à procura se já teve o filho já tinha ido embora com problemas, não sei o que, o outro também pôs o 7, também não sei o que, a seguir vou eu, e acontece isso, porque é que eu vou continuar também com o 7, também parece que estás à procura, e eu acredito muito também nas energias positivas, acredito nas coisas, vou buscar coisas boas, coisas onde eu me posso sentir uma boa energia, e eu disse, não, gosto muito do 7 e continuo a gostar. Os meus números é o 7 e o 10. Na seleção não joguei com o 9, mas são 2 números que eu adoro. Agora mudei de número por causa disso, sinceramente. E o Ricardo é de 10 do 10, portanto. 10 do 10, exatamente. São 2 números que eu sempre adorei. E até mais tarde que viria a ser o seu jogador referente também acabou por ter muito azar com essa camisola. Tinha muito talento na altura. Sim. Foram vários. O Nicolai, aquele Leandro também. O Smailov. O Boginov. Sim. Foram muitos, sim. E ia dizer, na época, também temos que passar por ela, a época 4-5 não é tão de boa memória, porque é uma caminhada excelente até às últimas 2 semanas da época. Incrível. Já ouvi dizer que a noite a seguir ao CSKA é a noite mais difícil enquanto profissional de futebol. Explique-nos o que é que se passou. Não, várias coisas. Principalmente a equipa chegou fisicamente no limite. Chegou muito cansada e nós éramos aqueles 13, 14 jogadores que jogavam sempre. Não havia imensas opções. Não havia opções. Mas teve uns jogadores com qualidade, tínhamos um bom plantel. Mas o 11 e os que entravam e aqueles que eram mais ou menos, éramos 14 ou 15. Pois. E portanto éramos aqueles mais talhados para isto e que estavam mais preparados. Só que a maior parte de nós chegou cansado. E eu confesso, da minha parte, eu cheguei cansado e sempre disse. Foram 2 meses a jogar 3 em 3 dias praticamente e depois a jogar decisões. Agora, também nos faltou alguma felicidade em momentos-chave. Nós fazemos uma primeira parte contra o CSKA, podemos estar a ganhar 3 ou 4-0 na primeira parte facilmente. Sim. E depois aquela segunda parte não se compreende. E mesmo no golo que nós sofremos o segundo... Há uma bola oposta. Uma bola oposta, quer dizer, houve ali muitas diferenças. Agora, claramente, a outra equipa esperou, espertos, muito rápidos, o Love e o Daniel Carvalho lá na frente, que eram mortíferos em contra-ataque e tinham qualidade. Agora, e fisicamente eles eram muito fortes, foi realmente algo para esquecer também. Foi morrer na praia. Sim. Foi. O lance do Ricardo para mim é falta, aquela situação do Luizão é falta, claramente. Hoje em dia com VAR aquilo não era gol. Não era gol. O guarda-redes não pode ser carregado dentro da pequena área e o Luizão mete-lhe claramente o braço em cima dele. Portanto, pode-se dizer o que quiser, hoje em dia não era gol. Portanto, é o que é. E momentos mais felizes também nessa época, as eliminatórias com a AZ Alkmaar e Newcastle. Espetacular. E ainda por cima o Ricardo marca contra o Newcastle. Acho que são 2 momentos essa históricos. reviravolta é de jogos que eu falo ainda hoje em dia com muitos amigos meus e com os jogadores, é de jogos que nos fica marcado em Alvalade. Alvalade estava completamente de pé nesse jogo. Sim, e a mim também, que eu estava em Alvalade a ver esse jogo. E a final também. Pronto, mas aquele jogo, lá está, o lado positivo foi este também. Foi fantástico. Sim. Nós perdemos lá 1-0. Depois estávamos a perder 1-0 em Alvalade. E viram. Contra o Newcastle, do Alan Shearer, desta companhia toda, destes tipos. Tinha marcado na primeira mão. Tinha marcado na primeira mão, enfim. E não era o Newcastle de mediana, era o Newcastle das equipas top 5 de Inglaterra, com grandes jogadores. Fizemos uma reviravolta incrível, foi espetacular. É daqueles jogos que fica na memória para sempre. Sim, e mesmo no jogo que foi a Nord, em que lá tiveram que recolher aos túneis. Bem, mas no Feyenoord demos um festival, fizemos um jogo monumental. Até nos disseram, lá está, olha, o tic-tac do coisa, éramos nós a jogar contra o Feyenoord. Levaram um baile de bola incrível e eles tinham uma excelente equipa também. Sim. E é difícil jogar ali, naquele inferno também. É verdade. Pois é difícil jogar ali. Tiveram que recolher aos túneis. Tivemos que eles mandaram-se para quando marcou o primeiro gol. Mas também fizemos ali
aquela altura do José Peseiro também, um grande treinador. Bom futebol. Praticámos um futebol extraordinário. Muito positivo, muito ofensivo, muito positivo, alegre e dominador à Sporting. Era assim, é assim que se deve ser, enfim. Mas foi pena, merecemos todos mais. E voltava então agora aqui atrás para falar um bocadinho, e como eu disse ao inicial, me agarra não só o coração, mas também a alma e agarra do Leão, e falar um bocadinho das suas lesões, porque começa precisamente por essa lesão no joelho, depois faz uma primeira revisão da artroscopia em Madrid, e depois em março de 2004 volta, vê-se ali numa situação quase de é agora ou nunca, não é? E vai à Suíça para ser novamente revista a ligamentoplastia. Foram 3. A ligamentoplastia. Fala-nos um bocadinho desse período em que volta, depois operado novamente, volta a jogar, tem que voltar ao grande nível. E depois é sempre uma incógnita, não é? Tanto tempo sem jogar. Olha, coitadito do Bragança, por exemplo, sofreu agora a segunda com uma idade uma idade tão jovem, e isto também é uma palavra para ele e para aqueles jogadores novos que têm este tipo de lesões, que eu pensava que já tinham sido ultrapassados de certa forma. Eu acho que agora tem a ver muito também, tem a ver muito com a carga de jogos, acho eu, porque em termos daquilo que são a monitorização do treino hoje em dia, das cargas, que eu próprio tenho essa grande preocupação para não entrarmos em overtraining, e eu colaboro muito com os meus adjuntos, nomeadamente na área da parte fisiológica. Tudo o que tem a ver com o controle do treino para mim é fundamental. Eu, se pudesse, estava 3 ou 4 horas no campo, mas não posso, e eles têm que descansar física e mentalmente, e às vezes falta-me treinar tanta coisa que não consigo, e eu sou apaixonado pelo treino, e preciso deste controle, destes dados, para eu poder também ter a equipa fresca sempre, para chegar ao jogo e poder estar no máximo das suas capacidades físicas, porque a este nível também normalmente tem estado em equipas que têm também no mínimo 3 competições, para não dizer 4, e portanto é preciso saber gerir. E eu tenho essa grande preocupação, cada vez mais importante. Uma das coisas que nós, na minha altura, que não me aconteceu tanto, e que depois à posterior fomos fazendo, por exemplo, todo o tipo de testes isocinéticos, o Biodex, o Cybex, e essas coisas ajudam muito aos equilíbrios, os equilíbrios musculares, que é dos quadríceps, aos isquiotibiais, e portanto isso permite, quando os músculos estão equilibrados e fortalecidos, mas estão equilibrados, não há descompensações de um músculo para o outro, é muito difícil, depois com bom trabalho proprioceptivo, ou seja, dar inteligência ao joelho. Quando eu estou a jogar, não estou a pensar no joelho, ele tem que estar preparado para rodar, para travar, para saltar. Isso ajuda tudo a que nós não tenhamos lesões, e hoje em dia trabalha-se muito bem a esses níveis. Por isso é que eu estou surpreendido, e estes 2 casos do Benfica também foram 2 restaurantes do cruzado anterior, espaço de minutos, incrível. Mais agora o Sporting, mais agora recentemente mais um, enfim, está a haver muitas lesões outra vez, e para mim isto é uma surpresa, porque aquilo que na altura nós não tínhamos de apoio, hoje em dia tem-se, e em excesso até, hoje em dia até controlamos os milimoles enfim, a picada que nós damos do CPK, por exemplo. Das coisas que eu tinha, e num clube eu tive essa capacidade, de outros não tinha, eu muitas vezes tinha 2 jogadores para jogar, quando jogava de 3 em 3 dias, e eu conseguia perceber, claro que às vezes pode haver aqui uma influência para medir essa análise, porque pode haver uma infecção, e pode até distorcer um bocadinho esses dados. Mas normalmente a nossa experiência como treinadores, percebemos se ele está cansado ou não, se ele está concentrado ou não. E quando tenho 2 jogadores para pôr a jogar de 3 em 3 dias, ou seja, numa semana faço 3 jogos, e esses dados ajudam cada vez mais. Sim. Trabalho de prevenção, evita lesão do jogador. O trabalho de retorno à lesão. Exatamente, evita lesão, porque não vai jogar sobrecarregado. Sabemos praticamente para que minutos é que ele pode estar exatamente a jogar, mas o outro está melhor preparado, está mais fresco, então vamos por ali. E há a ver esta conversa, e os jogadores hoje em dia percebem melhor isso, é mais culto. Nosso tempo não era tão culto. E mais receptivo também. Muito mais receptivo, foi educado assim também. Agora, há uma coisa interessante também, e eu várias vezes tomei a decisão ao contrário. Preferi ter um jogador cansado para terminar o jogo do que de pôr o outro. Porque a opção que eu tinha também não me dava garantias. Por outro lado, eu sabia que aquele, pelo menos
Porque às vezes treinadores dizem, não, ele vai entrar na segunda parte, fresquinho, quando os outros estão cansados. Mas isto é tudo uma suposição. Mas entretanto já perdeste o jogo. Pois. Não pode ser assim. Sim. Não pode ser assim. Edições programadas Não pode ser assim. Isto são muitas horas a trabalhar e a dedicarmos. E portanto tem que haver aqui, logicamente, há situações que são adequadas. Imagina, as características do próprio jogo e da própria posição permite-me às vezes tomar essa decisão mais na segunda parte, mas normalmente eu gosto de jogar sempre com os melhores. Sim. Nós temos que jogar sempre com os melhores, estamos sempre muito mais próximos de vencer e de começar a vencer. Agora, logicamente temos que ter um plantel também equilibrado, não é? Não pode haver tanto desequilíbrio. Agora, isso fez-me lembrar outra questão, porque o Ricardo, fruto de ser o primeiro a defender, de ser capitão de equipa grande parte da carreira, ou seja, muitas vezes também se desgastava, imagino eu, a ir defender um colega, a ir falar com o árbitro. E até há uma história curiosa que um adepto seu à saída do disse que não tinha saudades quando levava mais amarelos. Gostava mais sim quando você levava amarelos. Gostava mais sim quando você levava amarelos. Você agora parece que está ali, ninguém o vê, você me parece que está ali meio adormecido. Pá. Não leva amarelos, homem. É assim que nós gostamos de si. É assim que a gente gosta de si. Vai lá, joga a sua alegria como você joga, vai para cima deles. Você tem o nosso apoio. E é verdade, houve ali uma parte que eu estava mais preocupado em não levar cartões, porque todas as semanas era lá está o Sapinto, mais um amarelo, mais um vermelho, não sei o quê. Às tantas era assim, mas caramba, mas o que é que eu tenho que fazer mais? E era muitas vezes houve injustiças, e aquela fase que eu dizia, eles sabiam onde é que iam. E portanto, nada era por acaso. Mas era verdade, eu entreguei muitas vezes ao jogo, de algumas Sendo que isso prejudicava depois no momento de decisão? Ou seja, estar mais fatigado? Claro, eu prejudiquei muito primeiro por dar demasiado à equipa, muitas vezes que não devia ter dado. A minha posição era aquela, eu tenho que defender ou atacar dentro daquela posição, dentro daquele espaço. Nestes 50 metros quadrados. Praticamente posso subir ali atrás a ajudar porque vejo uma coisa, não é a toda hora. E eu só parava quando já não tinha forças. E depois, se calhar nos últimos 5 ou 10 minutos, se já não havia substituições ou não sei o quê, às vezes era preciso ter a frescura para decidir bem e finalizar uma bola fácil, e às vezes acabava por falhar às vezes um ou outro remate, aparentemente fácil, se estivesse fisicamente bem. Porque os grandes falhanços que vocês veem hoje em dia têm tudo a ver com duas situações. Concentração, não é técnico hoje em dia, este nível não é técnico, é concentração e cansaço. Claro. E cansaço, não é mais nada. Quando vemos grandes jogadores a falhar, estas situações têm a ver com isso, não mais nada. São duas questões, não tem a ver com questões técnicas. E sobretudo nas partes finais da época em que já está... Claro, um penalti emocional também. Claramente, um penalti emocional também, não é? Portanto, é uma coisa que mexe emocionalmente. Sentir a pressão. Sim. Vamos à seleção? Eu queria só falar, só queria fazer a pergunta até até por causa desta indecisão e dado todos os problemas físicos e a forma como os ultrapassou, a sua última época no Sporting, o Ricardo afirmou durante muito tempo que era a sua decisão de acabar a carreira. Como é que se deu essa mudança? Antes de chegarmos aí, eu vou-lhe contar um episódio muito engraçado. Eu comecei a sofrer realmente esses últimos 3-4 anos foram terríveis. Tive 6 operações aos joelhos, 5 num e uma no outro. Aliás, 4 num e uma no outro. No direito, 4 e um no esquerdo. E foram 4 anos realmente duros, em que fui jogando esporadicamente. E quando jogava ainda ia... Eu lembro, por exemplo, que o Fernando Santos, que no início não apostava, nem me convocada, mas quando a equipa começou a perder, às tantas lá meteu, eu comecei a fazer golos, a equipa começou e levamos 10 vitórias seguidas. Portanto, houve aqui esporadicamente situações em que eu fui ajudando a equipa, mas sofri muito, foi algo que... E depois é tal pergunta, eu que me dedico, que trabalho tanto, que gosto disto, que me esforço nos treinos, porquê eu? E é daquelas perguntas que ninguém deve fazer, porque eu nem olhar para trás. Aqui não há tempo para questionar, aqui há tempo de aceitar e perceber onde é que eu posso melhorar. Mas enfim, pois nós confiamos nas pessoas que têm a competência para nos ajudar dentro destas áreas, e por uma razão ou outra, ou foi a recuperação, ou foi a operação, enfim, está tudo, ou foi o tempo da recuperação que devia ter sido maior, algo não correu bem e eu, mais uma vez, caía. Não era por aquilo que eu tinha que fazer, aquilo que eu tinha que fazer eu estava lá. Agora, eu confio no médico, confio no fisioterapeuta, confio no nosso departamento, enfim, e eu ia seguir o que eles queriam. Mas tenho um dado curioso, eu a certa altura, eu pus em causa ali aos 31 anos se devia continuar a minha carreira ou não. E tenho um advogado meu, que ainda é meu advogado hoje em dia, e mais do que advogado, hoje em dia já é meu amigo, em que nós fomos à junta de trabalho, enfim, das lesões, dos joelhos e não sei o quê, porque estava a ser, tinha um déficit claro.
E esse Tribunal de Trabalho, a sentença que eles me deram na altura, em relação ao meu joelho, foi de invalidade permanente. Ou seja, aos 31 anos, se eu quisesse abandonar a minha carreira, naquela altura ia recair sobre o meu contrato, que era um bom contrato financeiro no Sporting, como devem calcular, sem ser os valores de hoje em dia, nem nada que se pareça, mas para a altura era um bom ordenado, comparativamente às outras equipas da Primeira Liga. E eu deixar de jogar, naquela altura, ia ter uma pensão vitalícia do meu ordenado atual da altura no Sporting. E isto foi-me dito, e eu podia tê-lo feito. Só que a minha paixão pelo jogo e o dinheiro, eu nunca me vi por dinheiro, logicamente, que soube organizar a minha vida, e claro, não precisava a correr do dinheiro, não, tinha algum dinheiro, tinha alguma capacidade para gerir a minha vida, mas quer dizer, nunca fui um jogador que ganhou milhões e milhões, como vimos muitos dos nossos portugueses lá fora, e bem, como se fala hoje em dia, o Luís, o Figo, outros que enfim, tiveram contratos milionários, mas enfim, é algo que nós... Enfim, aos 31 anos eu já não sou o mesmo, estou sempre a cair e foi uma decisão difícil. Porquê? Porque ninguém me queria operar a última vez. Sim. Os portugueses. Fui à França ter com um médico francês, que era o tipo que fazia o primeiro a fazer a artroscopia na Europa, muito conhecido, e que me disse, na intervenção que teve comigo, assim, Ricardo, estava aqui a olhar para a tua ressonância magnética e tal, não sei o quê, diz-me uma coisa, tu gostas de golfe? E eu, como? Tu gostas de golfe? Isto foi em 2002, antes de ir ao Campeonato do Mundo da Coreia. E eu disse, Sr. Doutor, gosto de golfe, enfim, sei lá, no verão vou ao driving range e dou ali umas tacadas, até mais para tirar o stress e tal, mas ainda não é um professor, gosto mais assim no verão de jogar um ténis e tal. E ele disse, olha, mas acho que devias começar a pensar em jogar golfe, porque este joelho já não vai lá. Mesmo para golfe. Portanto, eu queria arranjar uma solução para poder ainda sonhar e nem ser operado, porque já estava sem cruzado anterior ao Mundial, porque eu fiz os 10 jogos do Mundial da Coreia do Sul, depois acabei por não ir, porque não, fui operado novamente, e então pelo Staubli, que me, entre aspas, salvou. E portanto, aquilo que você estava a dizer, eu sou uma pessoa tão resiliente e tão apaixonada pelo que eu faço, que eu disse, eu não vou deixar o futebol pelo dinheiro, eu tenho que ter a certeza que não há solução. Portanto, ninguém me operava. Encontrei este professor Hans Ulrich Staubli, que é um professor suíço que operava os casos mais difíceis dos atletas de ski do mundo, não só os suíços, em que me fez uma operação, enfim, nada de extraordinário, mas enfim, com a técnica dele, juntamente com o raio-x ao mesmo tempo, em que ele sabia exatamente onde é que ia furar, onde é que ia fazer coisa. Fez-me um enxerto aqui do quadríceps, do músculo do quadríceps, que é normalmente aquele que não fere tanto, depois não se ganha tantas tendinites, que não tira tanta, enfim, mobilidade, não tira potência, mas não é um caso dos mais graves, porque eu já tinha tirado o rotuliano, que é onde se tira inicialmente, mas depois cria tendinites, que é o tendão mais grosso que temos. Exato. E a solução era, tinha tido o liofilizado cadáver, que era de um alemão, e eu disse agora com o tendão do alemão, isto agora não vou ter mais problemas, dizia eu, e caí também, porque não aceitei, rejeitou, e portanto foi a minha última solução, e eu felizmente rejeitei o jackpot, o Euro Milhões, para jogar mais 3 anos e sair pelo meu próprio pé. Foi das coisas, foi um dos maiores troféus que eu tive, uma das melhores decisões que eu tomei na minha carreira. Infelizmente não ganhei a Liga Europa, a Taça UEFA na altura, mas merecia também por este esforço, eu e os meus colegas logicamente, mas consegui lá chegar outra vez, jogar a um alto nível, sabendo que já não era o mesmo, jogar com mais inteligência, jogar com mais sabedoria, com mais estratégia, porque claro que perdi mobilidade, perdi a capacidade de travagem, perdi força, eu sabia, mas a experiência estava lá, a qualidade também ainda estava lá, e o coração, que era fundamental. E fisicamente era uma pessoa muito forte, era um jogador muito forte. Para a seleção? Sim, força. Pronto, primeira competição, era 96, não é? Estreia-se com o António Oliveira, marca contra a Dinamarca. É? De Schmeichel, ao seu futuro colega, e Bodrup e tudo isso. Que equipa era essa? Portugal a começar a afirmar-se também na Europa e no mundo, nas competições internacionais, e o Sapinto a fazer parte dessa equipa. Como é que os brasileiros da Europa. Os brasileiros da Europa, exatamente. Naquela altura chamávamos mesmo isso, e acabamos por nos chamarem de Brasileiro da Europa pela qualidade de futebol que nós praticamos no Euro. Infelizmente fomos prematuramente para casa, não merecíamos de maneira nenhuma. Um grande gol do Poborski, sem dúvida, já tinha saído, fantástico. O Ricardo já estava fora. Tinha saído, infelizmente, mas enfim, faz parte, e é o que é. O treinador, o Sr. António Oliveira, sempre foi um grande
líder e condutor de homens, que era das grandes partidas, motivador, e portanto foi a pessoa que me deu a oportunidade também de continuar e de chegar à seleção A, e portanto isso reconheço-lhe sempre e sou grato. E fizemos uma grande campanha, merecíamos muito mais. Foi um momento extraordinário para mim, primeiro campeonato da Europa, é um torneio incrível. Só estando lá é que se sabe para que mais jogar um Inglaterra. campeonato Sim, da na casa de Inglaterra, futebol, na casa sim. de futebol, é uma coisa extraordinária. E realmente foi, eu tinha na altura 23 ou 24 anos, e foi o meu primeiro campeonato. A nossa geração, lá está, a geração de ouro, mais a geração de 3 ou 4 que entraram ali, difícil, seleção de entrar, Exato, pois é difícil. isso. Já vinham de Já muito vinham antes. muitos, já vinham 15 a todos. 6 anos todos juntos. Muito difícil entrar naquela seleção, mas felizmente eles também foram porreiros comigo, souberam-me aceitar, apesar da minha irreverência, mas sempre souberam também aceitar-me, e fizemos uma campanha extraordinária. O golo, eu quando olho para a baliza vejo um monstro. Exato. O Peter na baliza era assustador, porque ele realmente não só era alto, como também era largo, e ainda por cima abrindo os braços, e Ocupava quando a no baliza toda, centro né? do Folha, eu ganho a frente bem, escondo-me atrás do lateral, ganho-lhe a frente, quando ele quis olhar eu já estava na frente, e senti, o Folha se entrava sempre para ali, sempre aquelas bolas tensas, e eu acreditei que a bola ia cair lá, e quando olho, eu assim, onde é que eu vou meter? Na esquerda, direita, aqueles pensamentos rápidos, vou com tudo, mas tinha que ser no chão. Porque eu sabia que se fosse no ar, ele era difícil. Ele ia lá chegar. E ele tinha uma mão, ele agarrava a bola assim, como se fosse uma bola de ténis. E tive a felicidade de fazer gol, mas era uma Dinamarca com grandes jogadores. Os irmãos Laudrup jogavam. Tinha sido campeão da Europa, não é? Tinha sido campeão da Europa, mas o Michael era Sim. ao nível do Zidane, e o Brian podia ter sido Pois podia. muito mais. Acho que as opções que ele tomou na carreira, clubes onde esteve, as equipas onde ele esteve, não o deixaram, porque também era um jogador extraordinário. E agora, foi pena termos vindo embora tão cedo, porque eu acho que o top 3 ali era justo na minha perspectiva. Sendo que esse europeu é a catapulta do estatuto de jogador português. É, sem dúvida. É a afirmação do jovem jogador português. E a partir dali, aliás, já estava não sei se estava na Real Sociedade, acho que ainda não. Não estava. não. Foi a partir daí que ainda estava no Sporting. Mas foi aí que começamos a quase todos a ir lá para fora. Acho que o Rui já estava fora, O o Figo Paulo também. Sousa também, o Figo também. Sim. Mas estávamos para aí 3 ou 4. Sim. E depois a partir daí começamos a ir mais. E depois 2000 é quase como 2000 é a afirmação total. total. É o auge dessa geração. Afirmação total, e que também não tivemos, enfim, aquela decisão do gol de ouro foi do penal. O Ricardo está no enfiamento do Ele era impossível, ele pode sentir que Bandeirinha. ele não viu. Até o Pires estava ao meu lado, e até o Pires era português, não é? Como vocês sabem, filho de falava pais português, filho de pais portugueses, e estávamos ali a conversar, e ele até disse: pai, eu não vi nada, e eu também não vi. Como é que este gajo marca penalti e tal, não sei o quê. Foi tudo assim uma E demorou conversa. muito tempo a marcar o penalti. Marcou não é? muito, Pensou marcou. muito se havia de marcar Claro. ou não. Enfim, e naquela altura, e eu acho que ele tomou uma decisão errada porque ele não viu. Ele pode ter a percepção mas não viu, foi impossível. Ele estava num enfiamento em que não conseguia ver. Estava atrás daquele jogador que faz o centro, enfim, ou que tenta rematar ao mesmo tempo. Tio Ramo. Qual é que era? Já não me lembro. Acho que é o Tio Ramo. Wiltor, não sei. O Wiltor, acho que não era era o o Wiltor, não era? Acho que era o Wiltor. E temos que agradecer que quem fez esse penalti foi quem fez a ponte para o Ricardo hoje estar aqui. O Abel Xavier. O Abel é uma joia. Um bom grande amigo, e que também olha, merecia mais sorte também a nível do treino. Acho que ele merecia mais sorte e tem mais oportunidades também como treinador, porque ele também tem capacidade. E pronto, e lá está, agora passando um bocadinho aqui esta transição para a carreira de treinador, dizer que eu vi declarações suas quando acabou a carreira de jogador em que dizia que não queria ser treinador. É verdade. É verdade. ali em 2000 Não posso mentir. Exato. Não era não querer, achava Não se via que como. não me via, Ok. porque achava para ser treinador é preciso muito mais. É preciso muito mais, muitas mais coisas. Não é só a paixão de estar ligado ao jogo. É preciso ter competências a todos os níveis, tecnotáticas, de metodologia, de liderança, de comunicação, de gestão, enfim, de vários departamentos que hoje em dia, ao fim, a Inglaterra já faz isto há muitos anos, que é os managers. Nós hoje em dia somos os tais managers, mas com participação ativa. Há muitos que não estão, há muitos que estão
O Benítez não está muitas vezes no banco, enfim, o Ciro também não estava, era o Queiroz que estava, o professor Carlos Queiroz dava aos treinos. Há muito eu não, eu continuo a operacionalizar uma parte dos treinos e gosto e faço questão, outros saio, porque também estrategicamente quero ver outras coisas e os meus adjuntos são eles que operacionalizam, mas enfim, sou um treinador que gosto de perceber tudo e vejo-me desta forma. E como sou muito exigente comigo próprio, para depois ser com os outros, eu achava que tinha que fazer um caminho longo, muito longo, e de muita paciência, algo que eu nunca tive emocionalmente como característica nos meus traços de personalidade, devido à emoção que eu demonstrava e à forma como eu vivia e vivo a competição. Mas aprendi, acho que daquelas coisas quando se acaba a carreira, e acho que depois começou-se a fazer um bocadinho isso com o sindicato, com o Joaquim, e acho que aquele ex-jogador também do Rio Ave, que agora também acho que é treinador, que criou uma empresa qualquer de ajudar os jogadores pós-carreira. O Tarantini, exatamente. E acho isso muito positivo, porque a maior parte dos jogadores acaba a carreira e não sabe a fazer. Ou está predisposto já ou pensar para ser treinador, ou já pensa que vai ser agente, ou porque já era juntamente com o seu agente que já lhe tinha falado e já se vai preparando para isso, ou se não tiver nenhuma destas definições claras, como eu não tinha. Mas em 5, 6 já estava a tirar o curso de treinador. Eu fui tirando, não é? Fui tirando, porque ninguém nasce aprendendo para o outro. Claro. Fui tirando os cursos de treinador, fui-me familiarizando com os treinos, discutia com os meus por exemplo, o Pedro Caixinha, com quem eu comecei como adjunto. O Pedro era meu treinador, e falava muito com ele, e ele observava, analisava os jogos, enfim. E comecei a perceber outras coisas, mais quando no final da carreira, nos meus últimos 2, 3 anos, comecei a olhar, mas não me via ainda, acho que não eu tinha que ter tinha mais competências, tinha que ter mais. Antes de ser treinador ainda é dirigente. Sim, em 2009 faz eu primeiro licenciei-me em comunicação, acho que era importante ter outras ferramentas, criar outras oportunidades, e não queria ser o Ricardo Sá Pinto, internacional de futebol ou de Sporting, que agora vai trabalhar para aqui por ser o Ricardo Sá Pinto. Não, eu queria criar... Ter as próprias competências. Exatamente, competências e ter outras ferramentas, enfim, no mercado de trabalho, que se um dia quisesse outras coisas... Até fez um curso de diretor desportivo, direção desportiva toda, exatamente, na altura com o Emanuel Calçada, com a empresa dele, que foi o primeiro que houve na altura. Carlos Daniel também, penso que... Carlos Daniel também era um dos coletores e pessoas com competência. E quando eu me fui licenciar, por exemplo, um dos vossos colegas é o Paulo Sérgio, também da rádio, e hoje em dia Sport TV, não sei o que, foi o meu professor também numa cadeira lá. A Judite Souza também foi minha professora numa cadeira também lá na minha faculdade. Enfim, tive pessoas ligadas à comunicação muito importantes e fortes, e que me deram outra capacidade, outra visão. Ferramentas e outra visão. Atualizou-me. E foi porreiro. Depois no Isqueté, o professor Pedro Dionísio, o professor doutor Pedro Dionísio, que é um guru do marketing, que é uma pessoa extraordinária, provavelmente o homem que mais percebe de marketing em Portugal e agora em digital, mas um dos de certeza. Foi uma pessoa que me cativou, que me ajudou, que me orientou e que me enfim, que me fez ver que era importante terminar a minha carreira académica também com este ponto da tese, fazer uma gestão, olhar um bocadinho para a área da gestão, do marketing desportivo, enfim, perceber um bocadinho o negócio, porque estava tudo envolvido também do desporto, tudo o que envolve. Tivemos muitos casos extraordinários, por isso é que os americanos dão-nos 10-0. Ainda há dias vi uma coisa extraordinária, uma final universitária do vôlei, encheu um estádio com 95 mil pessoas. Vôlei universitário nos Estados Unidos. 95 mil pessoas. Feminino, que ainda não acabei. Feminino. Universitário feminino, 95 mil pessoas no estádio. E aqui eles vendem tudo. Eles têm uma capacidade de cativar e ali aprender muito sobre o negócio também do futebol e do desporto. E depois foi isso. Comecei a continuar a visitar treinadores aqui, acolá. Acabei os meus cursos, faltavam do PROC, depois tirei com o Pedro, e um dia o Pedro liga-me: pá, Ricardo, eu precisava que alguém me ajudasse aqui, e não sei o quê. Eu sou Pedro, mas aí sabes que ali no Leiria, pá, o senhor Bartolomeu, que no trato pessoal é uma pessoa muito simpática e que tem alguma piada, mas ele tinha um currículo de 2, 3 treinadores por época. Só o Mourinho que tinha sobrevivido, e na altura estava em último lugar, mas ele precisava de alguém com experiência que pudesse jogar na gestão.
da equipa também, na processação, mas mais na gestão da liderança e na equipa e na motivação, porque os jogadores, nós temos 15 brasileiros que infelizmente não recebiam os ordenados há muitos meses. E portanto um balneário de portugueses que não recebe já é difícil, de brasileiros ainda mais que vêm de fora, que precisam de dinheiro e que gostam muito também do dinheiro, nada contra, mas têm esta experiência, mas que têm que pagar contas, têm que mandar para o Brasil, que têm lá as famílias, enfim, e não recebiam. Tivemos casos de jogadores a abandonar as casas, que não podiam pagar nem a renda da casa. E quer dizer, era um desafio para mim muito grande, mas realmente eles foram extraordinários. A nossa equipa, esta malta toda que não recebia, estes brasileiros todos espetaculares, os portugueses todos uniram-se e conseguimos. Eu entrei lá em setembro, estávamos em último lugar, os primeiros 2 jogos levamos 5 nas antas, primeiro jogo, o segundo perdemos 3-2 para a taça, fomos eliminados da taça, enfim, mas depois aquilo começou a encarrilar e terminamos ali em janeiro, em dezembro chegamos no quarto lugar. Portanto, em 2 meses chegamos, foi espetacular e fizemos uma grande época. Depois, pronto, a partir dali iniciei a minha carreira como treinador principal. E pegava aqui numas palavras que, em vários momentos que falou de que o próprio Ricardo se começou a interessar pelo treino e envolver-se nos treinos e com os treinadores com quem lidou, e eu ia pegar aqui numa história muito curiosa, depois já nos juniores do Sporting, que foi o inverso, em que é o Ricardo que desafiou o Abel, que na altura estava a treinar, penso que estava a treinar sozinho, não era? Estava a treinar, a recuperar, sozinho, sem contrato, já com o Sporting como profissional. Algo que eu também na altura fiquei triste se tivesse acontecido. Ou seja, ele lesionou-se no final da época, que ele terminou o contrato, e depois, deram-lhe a capacidade de ele poder recuperar lá, mas não lhe ofereceram outro contrato. Portanto, ele estava ali um bocadinho também, mas estava sozinho, a fazer a recuperação praticamente sozinho. Só que eu sabia que ele gostava do treino, e nós falávamos muito sobre isso. E eu é que o puxei, porque lhe disse: olha, enquanto fazes aqui a recuperação, quando nós estamos a treinar, ajudas-me aqui um bocadinho, depois da parte final continuas a tua recuperação. E ele começou-me a ajudar, começou a gostar, outra vez começou-se a envolver no treino, e ele já tinha capacidade, e já se via que ele tinha já as ideias ali para algumas situações já bem definidas, e era uma questão de empurrar. Bora, vamos embora. E ele foi, hoje em dia está onde está. E mesmo quando saiu dos juniores para os séniores, recomendou ao Carlos Freitas. Eu disse mesmo ao Carlos e falei com o Abel: apanha esta oportunidade, conheces a equipa melhor que ninguém, gostas do que fazes, não vais jogar mais futebol, gostas de ser treinador, vais estar à espera de quê? Esta é a melhor oportunidade que tu tens, ainda para mais, os jogadores conhecem-te, gostam-te, respeitam-te, estás aqui, a melhor forma de conhecer. Ainda por cima ganhávamos tudo, na altura estávamos em primeiro lugar, tudo, anexo, por acaso fomos eliminados. Foi a sua única derrota com o Inter? Foi com o Inter, foi a única derrota que tivemos. Foi com o Inter nos quartos de final, num golo de bola parada. Lá está, nós também tínhamos jogadores que, enfim, que não eram altos, mas já com alguma experiência, enfim, daqueles, mas eles tinham jogadores altíssimos que vinham lá da Nigéria, não sei o quê, nestas idades de formação, muitas vezes faz a diferença, não se sabe bem às vezes que idade são, não sei o quê, enfim. E eu lembro que eles tinham uma equipa de 1,90 m para cima, bola parada, aquilo foi difícil. E perdemos ali 1-0, mas falhamos 2 ou 3 golos de bola aberta. Mas lá está, até aquele jogo, melhor equipa, em termos de golos marcados, menos sofridos, vitórias e melhor equipa dos grupos todos. Havia 8 ou 10 grupos, éramos a melhor equipa em tudo. E fomos embora ali. Mas foi realmente importante para o Abel, e ele ter começado ali, e fico orgulhoso, lá está. E ele também sempre foi grato e nunca se esquece disso, mas ele faz o trajeto dele com mérito próprio e com a competência que bem merece, e eu fico todo orgulhoso porque realmente está a fazer uma carreira muito, muito boa. Sim. E como é que se dá essa subida à equipa principal do Sporting? Um bocadinho por necessidade, exatamente. Foi um bocado surpreendido, e na altura até tentei falar com o Domingos, mas ele depois também não atendeu. Depois falamos passado uns tempos, percebo que também estivesse triste, era normal, mas eu também tinha ali alguma, porque foi meu colega de seleção, claro. Eu tinha alguma relação com ele, apesar de não sermos amigos, e eu não me sentia bem no papel de substituir, apesar de eu não ter ido para o Sporting por ele. Se tivesse ido para o Sporting por ele, de certeza que não assumia. Portanto, quem me ajuda também, eu não posso ir substituir. Agora, eu entrei como funcionário do Sporting, pela direção do Sporting, não é? Convidado pelo Carlos Freitas, a direção, para ser o treinador sub-19. E, portanto, naquela altura, o Sporting ficou órfão e falam-me: Ricardo, precisamos de alguém já
para, enfim, para ajudar a equipa, porque não estamos a perder, não temos capacidade, não estamos não sei o quê, o Presidente também quer se calhar ir buscar alguém, mas precisas fazer aqui 2 ou 3 jogos e precisas não sei o quê, o Sporting precisa de ti. Pronto, e é daquelas coisas que também mexe. Sentido Não de se diz que missão. não, não é? Pá, eu nunca disse que não ao Sporting na vida. Houve quem dissesse, tu disseste que não ao Sporting uma vez, ou no tempo de Bruno Carvalho, não sei o quê. Mentira, nunca disse que não, mesmo saindo prejudicado 2 ou 3 vezes, e mesmo não sendo culpado 2 ou 3 vezes da situação, pelo menos na totalidade, a minha responsabilidade também tenho sempre cota à parte e não fujo dela. Mas sempre a assumir muito, mas muito mais daquilo, realmente a culpa que tinha. E estive sempre disponível. Agora, quando se vê às vezes, quando se toca no nome, aqui ou lá, que estão a falar no nome, mas também se percebe que estão mais a jogar do que propriamente a convidar, mais vale também tomar uma posição como Isso alto foi e para o baixo. no pós-Alcochete? Ataque ao Alcochete. 18-19. Ou antes, talvez, não. Antecipa- Não sei. Para ainda substituir antes. Jorge Jesus, falou-se na altura. Foi logo esse, eu estava não sei onde, foi nessa altura, mas não foi, acho que foi antes de Alcochete, acho eu. Não tenho a certeza. Não tenho a certeza, não consigo recordar, mas uma das vezes falou-se muito, e fui muito pressionado para isso, mas nunca recebi o convite, e oficialmente, logicamente, e negociações e de realmente no Légio. interesse. Não sei se estava no Légio, já não me lembro. mas Entra no enfim. Légio em agosto, portanto isso deve ter Sim, sido ali. se calhar, antes. pronto, mas eu nunca sim, recebi, nunca. Portanto, nunca pude dizer que não. Agora, tive que marcar uma posição pública também a dizer, não estou disponível, entre aspas, não é? Não estou para não alimentar, porque sabia que não era verdade, não havia interesse. E, portanto, eu... Para não brincar para, com marcar, pessoas. para não brincar com o nome, para não dizer que... Mas agora, nunca disse que não. E se calhar, muitas vezes, esse foi o meu mal, por ter aceito muitas vezes várias situações. E acaba por entrar no Sporting a 13 de Fevereiro. No mês faz 9 jogos, em 2 meses faz 18. Como é que... Qual é as dificuldades para um treinador em pegar numa equipa neste contexto em que não há tempo para fazer treinos aquisitivos, é muito difícil, os microciclos são É trabalho. descansar, jogar, preparar estrategicamente, recuperar para jogo. O que é que se prioriza? Logicamente, primeiro em 3 dias é descansar os jogadores, recuperá-los o melhor possível. E como é que há formas de recuperar trabalhando no próximo jogo? Através de visualização de vídeos, da nossa própria equipa em termos de correção daquilo que foi o último jogo e daquilo que nós podemos melhorar. Ou seja, o treino muitas vezes de visualização é fundamental, porque no campo fisicamente não podemos fazer. Outras vezes o treino de recuperação no campo serve para fazermos um trabalho estratégico de recuperação, mas tático, numa intensidade baixa, ou seja, estamos a recuperar, mas já estamos a trabalhar ou a correção ou a estratégia para o próximo jogo, isto falando 3 em 3 dias e com muitos jogos. Através da visualização, através desses treinos de recuperação em que se recupera a treinar o lado estratégico ou a treinar a correção um bocadinho, e é fundamentalmente aquilo, e através também das conversas individuais e do treino, do trabalho da visualização individual. Muitas das coisas são O Ricardo fala individuais. muitas vezes isso, individual. São muitas coisas individuais, as pessoas não têm ideia. São os pequenos, grandes detalhes que fazem a diferença. E se calhar é isso que nós temos que parar. A concentração hoje em dia é tão importante. É por isso que eu digo que o treino tem que ser sempre um jogo. E eu, por exemplo, agora tive uma decepção tremenda no Raja Casablanca, porque realmente eu fui treinar uma equipa que foi campeã no passado. Com ambições. Deveria ter. Um Clube extraordinário, atenção, com 70 mil adeptos no estádio, aquilo quando abana, mas abana a séria. Quem vai ali jogar sofre e sofre muito. Só que pronto, apanhei um contexto que, enfim, o meu presidente foi preso, entrou o vice-presidente, saíram 4 ou 5 jogadores fundamentais, entraram jogadores que eles trouxeram miúdos sem conhecimento da equipa, miúdos novos sem currículo e que não havia dinheiro e, portanto, causou mal-estar logo no início da época com os adeptos. Os jogadores que tinham ganho, alguns tinham propostas, não saíram, ficaram, mas também o outro jogo não lhes correu bem, começaram também a ser criticados, depois sobrou, também já ia sobrar para o treinador, assim, calma, que isto, ao tipo para o baile. Quer dizer, havia um conjunto de situações que aquilo que foi ano passado não era este ano. E eu que fui para ganhar títulos pelo 3º ano consecutivo, era a minha vontade, treinar para ganhar, e portanto tive imensa pena que tive uma conversa com o Presidente, ele queria que eu continuasse, e o Presidente, eu não posso continuar, ainda para mais quando eu estou aqui a tentar chegar a janeiro, ainda por cima podemos ter o ban.
Quer dizer, ele não me deu garantias, disse que não vamos poder contratar, ainda por cima. Eu só, Presidente, então é melhor sair a ganhar, coisa, você aliviar aqui um bocadinho também a tensão, coisa e que mais. Pá, agora, eu não posso ficar num projeto daquilo que nós falamos que não tem a ver com aquilo que nós concordamos e aquilo que nossas expectativas. Agora, com muita pena minha, e o que é certo é que só agora, passado 2 meses, é que eles ganharam outra vez em termos de liga. Mas a direção caiu, passado um mês de eu sair, saíram os tais jogadores importantes que eram sempre ligados também saíram. Enfim, houve aqui outra vez, ao fim de 2 meses, uma reviravolta e, enfim, já estão a 20 pontos na altura estávamos a 6, ou o que é, ainda íamos jogar uns contra os outros, e já estão a 20 pontos do primeiro lugar, já não tem hipótese nenhuma em termos de coisa. Enfim, mas foi um momento, foi muito difícil esta decisão, não foi uma decisão que, enfim, que nós só percebemos é que nos faz quando nós temos um problema no joelho, é que diz assim, a ressonância magnética diz isto e isto, a minha experiência, não sei o quê, eu vi jogos antes, conhecia os jogadores, tudo, não sei o quê, mas depois há o contexto, toda a gente esconde. E um contexto árabe é muito difícil. Por exemplo, o contexto árabe, o jogador árabe não gosta de trabalhar, não gosta de treinar, não gosta de horários. E portanto, quando se é preciso acrescentar um bocadinho a nossa identidade, as nossas ideias de jogo, e quando se vai um bocadinho a querer melhorar mais aquilo porque não estás a conseguir resultados, eles também resistem, é difícil, porque depois o contexto à volta era dinheiros que não havia, os outros saíram e não saí, os adeptos estão-me a criticar a mim, não criticam mais ninguém, portanto criou-se ali uma onda muito negativa, e claro, hoje sabendo que sei, não tinha ido. Mas só se vê bem é quando se faz a artroscopia. A artroscopia é que se vê bem quando se abre. O Ricardo disse que leva 2 malas de paciência e não leva 4 para essa situação. Eu tinha levado 2, mas acabei por levar 4. Porque eu, ao fim de uma semana ou 2, já queria ter vindo embora. Percebi que ao fim de 2 semanas, 3, que aquilo já ia ser difícil. E aguentei 3 meses e foi mesmo muito duro. Para mim, psicologicamente, foi muito duro, porque estás a dar tudo a tua parte, estás a mostrar tudo como se faz, mas depois há diversas áreas que não estão a ajudar de maneira nenhuma. Enfim, não há hipótese. E falando num momento mais feliz, o Apoel foi um grande feito. Há 5 anos que não eram campeões. Acho que a maior dificuldade que teve lá foi conduzir à direita, como os ingleses. Pois foi, logo no início. Exatamente. Mas tirando esse pequeno percalço, conte-nos um bocadinho essa experiência. Foi uma aventura, foi incrível, foi espetacular e também, e vou dizer uma coisa, e um bocadinho isolado, um bocadinho sozinho em muitas situações. Repare, nós terminamos a época com 4, 5 meses de ordenados em atraso. Fui campeão com 4, 5 meses de ordenados em atraso, eu e os jogadores, e não ganhávamos há 5 anos, e foi difícil, porque nunca tinha acontecido no Apoel uma situação financeira como a do ano passado. Nunca na história. Nunca esteve tão mal. Tínhamos uma equipa ainda por cima velha. A minha linha defensiva tínhamos tinha 35 anos, lateral direito, o central tinha 36, o outro central tinha 36, o outro lateral tinha 34, e depois íamos tendo lesões aqui e acolá com eles e tínhamos que ir buscar adaptações. Bem, foi um campeonato que mesmo com sangue, suor e lágrimas, como se costuma dizer, foi mesmo tirado a ferros, mesmo tirado a ferros, porque ninguém acreditava, as outras equipas. O Pafos, como se vê, tenta a fazer, já leva 20 pontos do Apoel, tinha a mesma equipa, mas perdeu connosco sempre, os 4 jogos. Tinha uma equipa muito boa. O Aris tinha a melhor equipa também, ou seja, eu acho que o Aris e o Pafos tinham a melhor equipa do que nós, e depois nós estávamos ali um bocadinho com o Omónia, no mesmo nível, a Nortosis também, a Apollon, éramos ali um bocadinho, do meu ponto de vista, em termos de plantel, e conseguimos ganhar um campeonato muito, muito difícil. Foi preciso um coração de leão. Não, muito, e lá está, eu tive que tomar muitas vezes decisões. Aquilo também não se ganhava muito, porque havia questões ali da direção, questões presenciais, questões de sei quê, que achavam que tinha que ser a maneira deles, mas eu demonstrei-lhes por A mais B que se for à maneira deles, vocês não vão ganhar outra vez. Portanto, você tem que confiar que tem que ser assim, ainda para mais quando não está a dar as condições todas que precisava. E portanto queríamos ali, eu não continuei um bocadinho por causa disso, quer dizer, a situação financeira não melhorar as nossas condições, não nos garantiram melhor equipa no ano a seguir. A relação não era aquela que eu também estava à espera de receber, e foi do campeonato mais triste que eu tive. Por isso mesmo, por sentir que não houve ali uma gratidão a todos os níveis em relação a mim, e portanto resolvi não continuar. Foi isso. Eu queria só, já que estamos nos momentos também mais felizes, voltar a um momento em que acho que vai ficar para sempre marcado na sua carreira,
vão associá-lo sempre a esse momento e vai ficar sempre marcado nas memórias dos sportinguistas, que é a eliminação do City e toda a campanha que a equipa do Ricardo depois faz na Liga, já a Liga Europa. Sim. Mas essa eliminação do City é talvez o maior marco dessa época, porque inclusivamente ganham ao City aqui em Alvalade 1-0 e depois lá 3-2 uma derrota sofrida, mas que dá... Qual foi o segredo aí? Jogar um pouco o relaxamento do City? Não, nós jogamos com muita estratégia. Jogamos com muita estratégia, jogamos com uma grande organização defensiva e jogamos com uma grande concentração, uma grande alma. Ou seja, a nossa equipa tinha alguma qualidade, mas não éramos uma equipa extraordinária. Pois, por exemplo, o Ismailov e o Matias Fernandes eram jogadores super importantes da nossa equipa, mas estão sempre quase lesionados. Era uma chatice, e para mim eram 2 jogadores fundamentais. Estando bem, e a faz nossa um grande equipa era jogo outra. lá, faz um grande jogo. Grande jogo. O Matias, craque, 10 jogador de grande qualidade, só que tinha muitas lesões. O Ismailov tinha ali vários problemas também financeiros, que não lhe pagavam, que não sei o quê, que ele mexeu com ele, e em termos pessoais também. Houve ali vários problemas na equipa que não deixou a equipa ser mais. Mas conseguimos ser grande equipa em muitas situações. E, nomeadamente, no Porto, que foi campeão esse ano, do Vítor, levaram 6 do City, no mesmo ano. Ou seja, a eliminatória antes eles eliminam o Porto, ganham 4 em casa e vão em Azanta ganhar 2-0. E que toda a gente dizia, o Sporting ainda vale a pena jogar, não é? O Michael chegou a dizer, eu gosto muito do Sapinto, mas o Porto é a melhor equipa que o Sporting e vocês viram o que o City lhe fez. Pronto, e nós fomos muito preparados estrategicamente para este jogo. Posicionamos o nosso bloco onde nós tínhamos, quando tivéssemos bola sabíamos o que tínhamos de fazer, quando não tivéssemos onde é que tínhamos de fazer, em que zonas é que tínhamos de roubar, em que zonas é que tínhamos de esperar. Portanto, tudo isso foi bem preparado o jogo, muito bem preparado. E depois, claro, a felicidade do jogo também teve que vir. O Xandão, quando faz um gol de calcanhar, e eu nem nos melhores sonhos, nem nos melhores sonhos. Eu, em tom de brincadeira, disse, na altura chegou ao jornalista e disse, tivemos a semana toda a treinar isto, não digo nada. E portanto, em jeito de brincadeira, logicamente tivemos alguma felicidade em alguns momentos. O último lance do jogo também o Rui a cabecear e o Rui a ir lá com os dedinhos, podia entrar, podia não entrar, mas melhor ir lá e estar lá, e nós conseguimos garantir aquele grande feito. Equipa dos 500 milhões. Sim. Eu ouço as pessoas dizer, naquela altura não era como esta altura. Não, meus amigos, nós este ano ganhamos ao City, como vocês sabem, na pior altura do City. Hoje em dia ganha toda a gente ao City. Foi o pior City da era do Guardiola, e a primeira parte, se estivéssemos a perder em casa 3 ou 4-0, não era descabido, infelizmente, digo contra mim, porque na primeira parte o City teve muitas oportunidades. Sim. Enfim, foi o que nós vimos. A segunda, tivemos a tal felicidade de marcar na altura certa, um logo a seguir ao outro, e depois vemos um City realmente que não estava lá. Não estava lá, não estava cá. Sim. E vocês viram os jogos todos do City até agora. Depois daí foram 7 derrotas. E depois, aliás, já vinham de 1 ou 2, não sei, e depois agora ainda estão intermitentes. Mas aquela equipa. E o City equipa é campeão nesse ano. Foi campeão, e foi das primeiras grandes, era o Mancini, o treinador. Exatamente. Quando falamos, uma equipa que não era nada fora. Ai não, então o Dzeko o que é que era? E o Agüero? O Kun Agüero o que é que era? O Nasri o que é que era? O Balotelli o que é que era? Estamos a falar de o Yaya Touré o que é que era? O Joe Hart guarda-redes o que é que era? O Company o que é que era? O Kolarov, lateral esquerdo, o que é que era? Portanto, eles tinham uma equipa dos conheço, uma equipa extraordinária, fortíssima. E que nós, naquela altura, foi uma vitória mesmo extraordinária, mesmo de alma, de coração e de acreditar. Até porque lá tem que jogar o Pereirinha à defesa direita porque se lesionou. Exatamente. Parte da clavícula, nós tivemos sempre muitas contra ele. Faz até um bom jogo. Sim, muito. Pereirinha faz um bom jogo, um grande jogo. Mas tivemos muitas contrariedades de lesões, de tudo, mas esta parte emocional, nós nunca tivemos a estabilidade e nunca tivemos soluções de plantel para fazermos uma época como gostaríamos de fazer. Agora, acabamos por ter grandes feitos e grandes resultados, do qual muito me orgulho, mas gostava de ter tido mais oportunidades. Depois lá está, com o Bilbao não foi... O Ricardo, como também. Jogador, foi feliz. Foi infelicidade. Foi infelicidade do jogo. Foi infelicidade ali também. O Matias também vinha de uma lesão, que não estava a 100%. Eu quis começar também ali com os melhores e achei que aquilo poderia funcionar, enfim, mas ele também não estava, era um jogador para nós fundamental. Mas enfim, são aquelas coisas que nós sabemos, não é? Claro. Na altura também jogar ali no Bilbao era muito difícil, tinha uma grande equipa, o Bielsa era um grande treinador.
aquela reação à perda que eles tinham, aquela marcação homem a homem quando perdiam, aquela intensidade de jogo, aquele frenetismo todo difícil de Era uma controlar. geração, e uma geração ali do Fisicamente, Bilbao muito forte. Muniain, que estava a acabar despontar. até há 2 ou 3 anos, que foram durante anos e anos craques todos, não é? Sim. Muniain e Llorente a encabeçar. tudo. Era fortíssima. E antes de fecharmos aqui o episódio, eu queria puxar aqui duas passagens da sua carreira como treinador que acredito tenham sido as mais, diria, em contextos mais insólitos, que foi o Al Fateh na Arábia Saudita e o Vasco. Eu queria que nos contasse um bocadinho destas duas realidades, até para terminar. Porque... O Vasco, rapidamente. Exato, o Vasco viveu coisas inacreditáveis. Nos dois sítios. O Al Fateh viveu umas coisas socialmente inacreditáveis. Eu fui para um sítio muito fundamentalista, em que realmente a presença religiosa ali era enorme em relação ao islamismo, e enfim, são muçulmanos, são pessoas que estão muito dedicadas e muito... Os próprios rituais. Muito dedicadas à religião. Não há outra forma de não viver, mas chegou a treinar às 3 da manhã. Se eu fosse para Riad, se fosse para Jeddah, já havia ali uma cultura, uma abertura nestas grandes cidades de ver, mas onde eu estava, aquilo foi muito, muito difícil de viver. Portanto, eu nos restaurantes não via senhoras ao meu lado, eram só homens. Havia 2 restaurantes para as mulheres e para homens. As mulheres não podiam conduzir, as mulheres não podiam falar, não andavam sozinhas, não podiam ir para os hotéis a pé ou sozinhas. Havia um ginásio para uns aqui, havia uma piscina para uns, havia uma piscina para outros, ou seja, nos próprios hotéis. Era tudo muito dividido, tapavam-se totalmente, algo que me deixou triste, não é? Só se viu aos olhos. E depois vivia-se um bocadinho naquela... Ficou fechado no supermercado. Pois vivia-se um bocadinho também dentro daquele regime, daquela ditadura, que para nós, europeus, faz muita confusão. Mas pronto, enfim. E eu estava lá também em termos esportivos, mas não podíamos beber álcool, uma cerveja, um copo de vinho, não sei o quê, nunca em lado nenhum. Nem no mercado negro, aquilo estava sempre tudo controlado, não é? Como se costuma dizer às vezes. Mas as rezas mudavam consoante o dia e eu não percebia, não falavam inglês. Eles não falavam inglês, falavam só em árabe. E portanto eu estou dentro de um supermercado e eles começam a ralar no coisa, não sei o que mais. E eu, enfim, não percebi. De repente vejo aquilo tudo a fechar. E eles pararam ali meia hora para rezar. Eu fiquei lá dentro fechado, a vê-los rezar. Pronto. Outra vez estávamos no restaurante também, eles começaram não sei o quê e também fecharam a porta. Eu quis dizer, mas não, agora, não, tens que ficar agora. E tive meia hora parado ali no. Já tinha pago e tudo para ir embora. Portanto, havia ali coisas que eles eram mesmo intransigentes e nós tivemos que adaptar à cultura. Que eu acho que é isso que nós, na Europa, aqui um bocado fugindo do contexto desportivo, nós não fazemos os mesmos aos outros, mas eles também deviam sentir essa parte. Sim. E eles não se sentem nada disto. Portanto, nós damos uma liberdade Não tentam a todos os compatibilizar outros as coisas. que eles não nos dão a nós. Nós vamos lá, há regras. Temos que respeitar. E eles também têm que ver cá, têm que perceber que também há regras. Mas infelizmente nós aqui somos muito brancos em relação a algumas questões e acho que deveríamos ter outro posicionamento. Eu falo isto com toda a frontalidade e acho que devia ser assim. Justos para os dois lados. E no Vasco? No Vasco, extraordinário, grande clube. Sim, em relação ao treino lá não podia treinar de manhã e de tarde, nunca, jamais. E eles tinham que deitar-se às 4 e 5 da manhã, profissionalismo zero. De vez em quando punham um ginásio de manhã só para enganar e para meter uma coisa de ativação, mas era sempre jogos à noite. Os treinos paravam muitas vezes até para rezar. Havia aquela... Condiciona muito o trabalho do treinador. Estava a dar uma palestra, o sheik entrava, olhava para o quadro, saía, voltava a entrar, saía, e eu parava. E eles estavam a olhar, depois olhava, ficava a olhar, saía outra vez. Uma falta de respeito depois com algumas regras que eu próprio, no nosso mundo, não estamos habituados. Mas houve esta particularidade. Em relação ao Vasco, adorei treinar o Vasco. Só que fui na pior altura para o Vasco. Primeiro, Covid. Não jogamos no São Januário uma vez com adeptos, que é a força do Vasco. Aqueles 30 milhões de adeptos, aquela malta toda, aquela espetacular. A equipa era muito nova, também não era competitiva o suficiente de qualidade. Não tínhamos uma equipa, tínhamos um jogador que até o Tales, que depois acabou por ser vendido, Tales Magno, que era ainda um futuro talento a Coqueluche, mas ainda muito irregular, teve 3 vezes Covid comigo. Uma coisa inacreditável, até que nem acreditávamos. Enfim, na altura não tínhamos muitas condições de treino, mas acabamos já na parte final de poder inaugurar a nossa academia. Na academia aconteceram as coisas incríveis. Nós estávamos na nossa academia no meio da Cidade de Deus e, portanto, sempre que a polícia entrava lá, eles lançavam aqueles foguetes para avisar que a polícia estava aí. Então nós estávamos a trás e começávamos...
Eu no início não sabia o que era. Eu dizia, não, é a polícia, eles têm outro nome para dizer que é a polícia, que não sei o que, está a entrar aqui no bairro. Ok. Às tantas, a polícia bate lá, coisa entra no centro de treino. Professor, dá para dar uma parada aí no treinamento? É que pode haver aqui uma bala perdida. Uma bala perdida com, não, é que vamos estar aqui com os gangues, não sei o quê e tal, estes tipos de droga e tal, pode acontecer alguma coisa, parem um bocadinho. Isto foi daquelas experiências mais que aconteceu-nos uma ou duas vezes, assim. A outra, nós tínhamos um pantanatazo, o nosso cãozinho estava lá, que era a nossa mascote, um dia aparece sem pata. O que aconteceu? Foi um crocodilo aqui no muro de trás que lhe tinha roubado, tinha-lhe tirado a pata. Enfim, nós vivíamos no meio de uma selva. Bem, chegamos lá uma vez, uma cobra pai de 15 metros, ou que estava lá no meio do relevado. Portanto, aquilo era assim um bocadinho exótico demais para o nosso gosto, numa academia acabada de construir, que era ter de contentores, mas que para ser experiências de treinar. A mais difícil foi os adeptos, quando não estavam contentes com os resultados que entraram por ali adentro, enormes, e eu disse, eu vou morrer aqui hoje. Mas eram os jogadores a correr para cá e eu a tentar proteger. Mas como é que eu podia proteger perante... felizmente aquilo não deu para outra coisa, mas eram uns adeptos fervorosos, grandes, com 2 metros, de largo, de grandes, de coisa, perigosos, muitos deles delinquentes, ligados a muitas situações menos favoráveis, enfim. Mas felizmente aquilo ficou controlado, mas foi das situações mais difíceis que tive como treinador. E ver os jogadores também com o salário em atraso. Eu não recebi um ordenado em 5 meses. Isso foi outra, portanto, não recebi. E quando eu lá cheguei, havia uma coisa que se eu soubesse não tinha ido para lá, e que na altura não me informaram e nós devíamos saber. É que passado uma semana de eu lá chegar, houve eleições. E eram 12 candidatos. E o nosso presidente não se ia recandidatar. E portanto, se eu soubesse isso, não tinha ido para baixo naquelas circunstâncias. Foi isso o meu maior erro na altura. Enfim, já está. É o que é. Agora é olhar para a frente. Mas um clube extraordinário. E o Rio de Janeiro, a minha cidade favorita. Aqui, uma cidade lindíssima, espetacular para se ver. Sim, lá está. Foi uma questão de timing, não foi? Mas porque o brasileiro tem uma alegria de viver e contagiante, e não precisam de muito dinheiro, nem precisam de coisas materiais. Eles com uma cervejinha, com uma guitarra, estar ali na praia, com um cantinho ali na praia, eles são alegres, são um povo alegre. Eu adorei a forma de conhecer por dentro a alegria em loco de um povo que não tem nada, muitos deles, mas que é tão feliz e que dá-nos uma lição de vida a todos nós, que nós aqui olhamos muitas coisas para os bens materiais e às vezes não precisamos nem de metade. Mas enfim. Muito bem. É isso, muito bem. E acabamos assim, fechamos com esta em chave de ouro. Muito obrigado. Ricardo, muito obrigado por esta conversa. Espero que tenha gostado tanto como nós. Foi uma ótima oportunidade para homenagearmos esta vasta carreira. Aproveito em nome aqui da equipa 90+3 para lhe desejar também as maiores felicidades para o futuro. Exatamente. E aí em casa, espero que tenha também gostado desta incrível entrevista. Agradecer também à RFM e vemo-nos para a semana, não é? Ricardo, muito obrigado. Até breve. Um abraço. Obrigado pela simpatia. Obrigado. 90+3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90+3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90+3. Só grandes músicas.